terça-feira, eu pedi que o Afonso me cedesse esse dia para a gente dar continuidade e assim a gente finaliza o tema, tá bom? Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer uma oração? Deus grandioso, Deus maravilhoso, que o Senhor possa, meu Deus, nesse momento abrir as nossas mentes, colocar, Senhor, as suas palavras, meu Deus, em nosso coração. O Senhor sabe, meu Deus, que nós não conseguimos convencer ninguém, mas é o Espírito Santo quem convence. Ele envia teu Espírito Santo com humildade, nós te pedimos nessa hora, para que o seu nome seja glorificado e que tudo que nós lemos aqui, nós guardemos no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar? Nós vamos começar aqui em Provérbios capítulo 19 e o versículo 16. Nós estamos contentes, alegres com o Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado muito, né? Seja através de um irmão, seja através de outro irmão, de um testemunho, de um louvor, nós nunca saímos daqui vazios, sempre o Senhor está nos guiando, né? Falando conosco, e nós temos que ser gratos a Deus por isso, né? Porque é um privilégio para nós. Nós vamos ler aqui em Provérbios 19, versículo 16. Hoje nós vamos falar sobre a submissão feminina na Bíblia. Por coincidência, a maioria é mulher aqui, né? Provérbios capítulo 19, versículo 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Na minha Bíblia, na minha tradução, diz assim: quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Se nós começarmos agora a tentar lembrar da terça-feira passada, nós falamos aqui que o termo submissão ele é para todos. Quem lembra disso? Nós falamos que não é um termo isolado para mulheres, assim como tem a submissão dos servos com seus senhores, né, os filhos aos pais, também existe a submissão da mulher. Hoje nós vamos falar isoladamente, só para esse tipo de submissão. Nós lembramos também que na terça-feira passada, se nós quisermos agradar a Deus, nós temos que ser submissos, certo? Nós também lembramos que todas as autoridades que nos regem são instituídas por Deus. Se elas estão lá, é porque Deus as colocou lá, Deus as quis que fosse assim. Que nós devemos nos sujeitar a Deus, ser submissos a Deus em toda e qualquer circunstância e situação. Submissão não quer dizer inferioridade, né? Nós lembramos disso também. E também vimos que nós somos enviados nesse mundo para servir. E também vimos que submissão não está reservada só às mulheres. Então são os pontos que nós vimos na terça-feira passada. Quem não veio, foi disso que nós tratamos. E hoje nós vamos dar continuidade. Para dar continuidade, eu convido vocês a fazer uma ponte ali em Efésios capítulo 5 e o versículo 22. Nós lemos aqui em Provérbios a respeito de quem guarda os mandamentos. E quando nós lemos a palavra de Deus, nada mais são do que mandamentos. E quando nós guardamos os bons conselhos, que é essa série que nós estamos falando, a Bíblia nos diz que nós vamos ter vida mais longa, né? Porque nós estaremos embasados na palavra de Deus. Então, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, nós vamos ler devagar. Diz assim, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Aqui é interessante porque a gente ouve assim, o marido é o cabeça. Não, cabeça é feminino, certo? Então, porque o marido é a cabeça da mulher, porque é no sentido de corpo mesmo. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, olha só, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Essa carta foi escrita por Paulo à igreja de Efésios, e ela foi, vocês perceberam, ela foi escrita para a igreja, né? Ela não foi destinada para alguém específico lá. Por quê? Porque tem aí 6 capítulos na carta de Efésios, onde nós temos todas as instruções, todas as autoridades, todos os mandamentos que Deus está dando ali através de Paulo, e segue uma hierarquia. Se vocês lerem, vocês vão ver que nós vamos ver conselho do servo para o seu senhor, de mulher para o seu marido, de filho ao pai e de igreja a Cristo. Por quê? Porque Paulo está cuidando agora do relacionamento, porque ele viu que viver em sociedade significa se relacionar, e nem todos sabiam como fazer isso. Então ele está dando aqui uma série de conselhos. E aí, por que a mulher ela precisa ser submissa? Se nós pararmos para perguntar, por que ela precisa ser submissa? O que quer dizer mesmo submissão? Se nós nos lembrarmos um pouquinho do nosso estudo da terça-feira passada. O que quer dizer submissão? É ser escravo? Não. É ser o quê? Qual que é o termo que eu posso usar aqui para ser submisso? Estar sujeito, obediência. É uma obediência absoluta? Sim ou não? É uma obediência absoluta? Não. É uma obediência que eu vou limitar. Até quando? Até quando eu não ataco, né, não infrinjo o quê? A fé. As coisas de Deus, a fé. Então aqui, sejam obedientes, ok? Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. E por quê? Porque é simples, porque o marido é a cabeça da mulher. Paulo foi bem simples. Não vou te dar uma resposta muito teológica ou difícil. Se a mulher perguntar, mas por quê? Por que eu tenho que ser submissa? Porque o homem é a cabeça, não é o cabeça, é a cabeça da mulher. E qual é a função da cabeça? O que ela faz? Ela pensa, ela comanda os movimentos, não é verdade? Antes mesmo de eu falar, o meu cérebro já tomou conta aqui. De eu levantar a mão agora aqui, ó, eu não penso para depois fazer. Cai uma coisa minha no chão, primeiro eu não falo assim, vou pensar em pegar. Não é algo automático? Caiu, pegou. Não é assim? Uma coceira, eu não penso assim, agora eu vou esticar minha mão e vou coçar. Não, é automático. Não é? Coçou, foi ali. Essa é a função da cabeça. Ela é rápida, ela é a base, ela conduz. Por isso o homem é a cabeça da mulher. E por cabeça, ele é a autoridade maior do lar. Ele não é a autoridade máxima, ele é a autoridade maior do lar. Isso significa que a mulher, automaticamente, ela vai estar na dependência dele. Na dependência das decisões, na dependência da provisão, na dependência do cuidado, porque Paulo sempre faz o paralelo. Assim como a igreja é dependente de Cristo. Então Paulo sempre faz a comparação. Você, igreja, é dependente de Cristo, assim como a mulher vai ser dependente do marido. Nós vamos explicar mais. Quem possui a autoridade máxima desse lar, dessa família, é Deus. Então, hierarquicamente, numa escala de importância, numa escala de prioridade, primeiro vem Deus, depois o marido. Essa é a escala. Então,
Se existe alguma coisa que ofende a autoridade máxima e que a autoridade do lar está pedindo, a mulher não deve fazer, porque eu estaria ofendendo a autoridade máxima que coordena o marido. Até aí tudo bem? Isso quer dizer que se o marido ele pede, aqui nós não estamos distinguindo se o marido é crente ou não crente, aqui é o marido, mas nós estamos falando a mulheres crentes. Se o marido pede algo que é pecaminoso, a mulher não deve fazer. Se o marido, ela não deve ser submissa a ele nesse momento. O que significa isso? Tudo que desagrade a autoridade de Deus, tudo que desobedeça o que Deus já colocou como lei, né? Mentir ou conduzir a mulher numa situação constrangedora de pornografia, ou forçar a mulher a fazer coisas sexualmente que ela não quer. Tudo isso o Senhor ele vem falando na palavra de forma subentendida e de vez em quando de forma explícita. Mas o apóstolo Paulo diz que a mulher deve se submeter como Sara se submeteu. Sara se submeteu e as pessoas dizem assim: Sara foi lá e mentiu, então ela obedeceu o marido. Não é nesse sentido que Paulo está falando. Paulo está falando quando Deus chegou a Abraão e falou: sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que você não conhece, ele não sabia. E o que aconteceu com a esposa? Ela foi. Então, o momento que Sara mente ao Senhor ali para aquele povo, diz que Abraão é seu irmão e tudo mais, Abraão não é responsável por ela. Ela está pecando, assim como Abraão também pecou. Mas o dever dela de submissa, ali quando ele falou: nós vamos pegar as nossas coisas, nós vamos obedecer à voz do Senhor e ir para outra terra, ela cumpriu. O que Paulo está dizendo aqui é que o marido, ele não vai ser responsável pelos pecados voluntários da esposa, e a esposa também não vai ser responsável pelos pecados voluntários do marido. Cada um vai responder por si diante de Deus. Mas o que ele quis dizer aqui é a submissão de Sara. Mas por que ele usou Sara como exemplo? E por que ele usou Davi? Para dizer que era um homem segundo o coração de Deus, mesmo sabendo que Davi pecou. Então quer dizer que eu posso ser como Davi? Posso adulterar, posso fazer tudo, só porque o coração dele é segundo o coração de Deus? Não. Assim como homens de Deus são colocados como exemplo, não quer dizer que eles foram irrepreensíveis. Eles erraram. Pagaram um preço. Então, às vezes nós temos um costume de passar por cima da palavra e falar assim: não, Sara mentiu, então tudo que meu marido mandar eu tenho que fazer, porque aqui Paulo está falando. Não, Paulo está dando exemplos bons de Sara. Foi quando Sara realmente obedeceu primeiramente a voz de Deus. E existem áreas em que a mulher ela vai se destacar mais, né, do que o marido. Isso é normal, certo? Existem mulheres que são chamadas para ensinar, para cantar, para fazer hospitalidade, coisa que muitas vezes o seu marido não tem, porque Deus deu dons para a mulher e para o homem. Afinal de contas, a salvação ela não é distinguida, né? A salvação vai ser diferente para o homem e vai ser uma salvação diferente para a mulher. Não, eles foram criados. E para Deus eles têm a mesma importância. Nós temos a mesma importância. O homem e a mulher têm o mesmo grau de importância para Deus. Deus deu dons especiais à mulher e Deus deu dons especiais aos homens. E aí, muitas vezes os homens não entendem que existem esses dons especiais para as mulheres. O que acontece? Acabam não delegando responsabilidades para elas. E aí nós vemos 3 extremos. Primeiro extremo, o marido não delega, aliás, o marido delega tudo, ele não quer fazer nada, ele empurra tudo para a mulher, e ele diz assim: vai lá você que sabe falar, vai lá você que sabe resolver, eu não sei conversar, vai lá, eu sou desastrado, eu não tenho as palavras certas,
vai lá, resolve para mim. E aí o que acontece? Ela vai abraçando, até sufocar e fica sobrecarregada e não consegue cumprir o que realmente ela deve cumprir. Esse é o primeiro extremo de marido. Quem achou que a palavra, quando fala submissão, o marido não está envolvido, é muito pelo contrário, ele está intrinsecamente envolvido. O segundo extremo, o marido delegou demais e perdeu a autoridade no lar. Então, já viu aquele lar que quem responde é a mulher mesmo? Né? Então o filho já sabe até para quem ele vai pedir, ele nem vai para o pai, já vai direto ali para a mãe, né? Que a mãe é que conduz, a mãe é que manda, a mãe é que desmanda, e ela abraça isso, ela também está errada. O marido está errado de delegar tudo, acabou, né? Delegou demais, perdeu a rédea, e a mulher está errada em querer assumir esse papel de liderança que não é dela. Ela está errada. E o terceiro extremo é quando o marido não delega nada, ele centraliza. Então ele até menospreza. Você não tem opinião, né? Você não tem, a sua opinião para mim pouco importa, você não sabe fazer nada. Quem já presenciou cenas assim? De um marido realmente falar isso para a esposa: você não sabe fazer nada, você é um zero à esquerda, você é calada, está errada. E assim vai. Mas isso não existe na igreja. É onde mais existe, infelizmente. Não falo isso com alegria, não. Falo isso com tristeza. E ser submissa é ficar quieta em todo o tempo? Não. Como nós falamos aqui, Deus deu sabedoria à mulher, certo? Então a mulher, ela pode destruir o lar, como ela também pode construir o lar. Com as suas próprias mãos ela pode fazer isso. E sendo assim, ela pode então opinar numa tomada de decisão. Deus quer que ela faça isso, que ela opine, que ela dê o ponto de vista dela, mas sabendo que a decisão final é do marido. Então ela pode servir aí para abrir o horizonte. Às vezes o marido não pensa do jeito que deveria pensar. Então é dever da mulher mostrar os vários ângulos da situação. Você já pensou se fosse assim? E se fosse assado? Como seria? Isso vai ampliando a forma de ele tomar a decisão. E ele vai receber dela essa opinião, ele deve receber dela essa opinião como algo já colocado por Cristo. Agora, se existe uma opinião dela que não foi seguida, e o marido diz: não, nós vamos para o plano B, né? Ela diz que o plano A é melhor, e ele decide que o plano B é melhor, e dá errado, a responsabilidade desse erro recai sobre ele mesmo, não sobre ela, porque a decisão final foi dele. Isso é bíblico. Então por isso que a submissão está intrínseca também ao marido. A mulher também, por que ela vai entender? Ela vai entender que, por exemplo, ela deu a opinião: segue o B, e ele seguiu o A. Como que a mulher recebe essa negação? Como que ela deve receber essa negação? Puxa, eu falei para ele que era o B. Aí existe uma coisa que a gente tem que exercer, que é muito difícil. Sabe como? Não emburrar. Não emburrar e também não ficar ao longo do caminho lembrando que se fosse escolhida a alternativa B, ia dar certo. Porque isso só vai frustrar. O que precisa é uma humilhação do lado do marido também, para dizer: realmente eu errei, você estava certa, né? Mas agora já foi. Não precisar ficar o tempo todo, a vida inteira, vai estar com 100 anos e vai falar: olha, se a gente tivesse pego o caminho B, tinha dado certo. Então, isso só vai enfraquecer o relacionamento e não vai agradar a Deus, né? E como que por que a mulher tem que receber? Faz um A, né? Ele decide pelo B, ou vice-versa. Já falamos que ela tem que receber com alegria. Por que ela tem que receber com alegria e sem emburrar? Porque para ela, quem que é a autoridade máxima do marido? É Deus. Então se ela falou: olha, você escolheu a A, eu escolhi a B. Se ele falar: tá bom, eu entendo a sua opinião, mas eu vou na A. O que ela tem que entender?
Se ele escolheu a A, ele pediu permissão de Deus, ele orou. Ela vai então ficar em paz. Na verdade, a submissão é uma liberdade, porque a última palavra é do marido. Então, ela vai ficar em paz. Ela vai dizer assim: ok, eu entendo então que você já orou, eu entendo então que você já buscou e você já recebeu a direção de Deus, então vamos nessa. Essa é a palavra de Deus. Por que ela deve ser leve? A submissão, quando a gente fala, submissão, esse assunto, não adianta, não entra na minha cabeça. A mulher, ela vai entender a submissão como algo leve toda vez que ela lembrar que ela não está servindo ao marido, mas ela está servindo ao próprio Deus, que é a autoridade máxima do marido. Então, sempre pensar nessa prioridade, nessa hierarquia. Sendo submissa, ela pode aconselhar o marido quando o marido pecar? Como? Como que ela deve fazer? Ela não só pode, como ela deve. E como que ela pode fazer e deve fazer? Sempre em amor. Sempre em amor. Com paciência, apontando o erro, mas sempre com a Bíblia, se ela for crente. Se ela for crente, ela sempre vai ter que buscar a Bíblia. Nós vamos ler lá em Gálatas, capítulo 6, e o versículo 1, só para ficar na memorização dos irmãos. Um texto muito interessante que fala sobre correção. Olha só: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês também não sejam tentados. Gálatas 6, versículo 1. Por que ele está falando isso? Porque existem alguns perfis de mulheres que, percebendo o pecado do marido, ao invés de abordá-lo no secreto, aborda no público. Espera a mesa estar cheia de gente, todo mundo da família, e começa a revelar defeitos, coisas que incomodam, e começa a constranger e envergonhar o marido. Ela acha que assim ela está corrigindo o marido, mas não, ela está entornando o caldo, está ficando mais difícil, está sendo uma situação antibíblica. Uma exposição desnecessária. É uma exposição desnecessária. E vice-versa. Quando Deus está falando aqui, Ele está falando também do oposto, né? Indiretas do tipo, vão almoçar na casa de colegas, né? E aí o marido, ele está incomodado porque a esposa já vem alguns dias que ela não cozinha, né? Que ela vem fazendo só o básico. Aí ele come um bolo na casa de uma irmã e fala assim: aí, fulana, é disso que eu estou falando. Isso envergonha. E vice-versa, né? Nossa, seu marido que troca a lâmpada, tá vendo bem? É ele que troca o gás, tá vendo? Quem está olhando não precisa mais, não precisa muito. Constrangedor. É constrangedor. Desculpa interromper. Uma vez aconteceu uma situação. A gente tem um problema com os meninos que nós cuidamos. E a mãe tem temor, uma pessoa Descrente. Aí o que aconteceu? Ela ameaçou por telefone que ia até a frente da nossa casa fazer um escândalo, né? Vamos causar um pouquinho, foi o termo que ela usou. Então eu, para assim, preservar a minha família, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou na delegacia, entendeu? Mas depois eu pensando bem, aí eu decidi não ir. Aí o que aconteceu? A Rosana teceu um comentário a respeito disso, estava muito nervosa, porque o Vanderlei não ora para tomar decisões, mas foi um fato isolado, entendeu? E aquilo assim me deixou por dentro, mas eu não falei nada, entendeu? Não falei nada, mas é muito ruim. Então, foi um fato isolado. Às vezes nós somos, como seres humanos, somos impulsivos. Às vezes falamos coisas que e depois a gente pondera e volta atrás. Então foi como você falou, fazer o comentário em público. Foi algo isolado. Não é algo que eu tenho já o hábito de fazer, de não orar para tomar decisões. Muito pelo contrário. A minha vida é de oração. Tomada de decisões para a tomar. partir da
para tomar decisões, entendeu? E aquilo me deixou assim bonito, mas depois foi passando, eu não falei nada, entendeu? Mas foi uma situação muito chata. É uma situação chata. E na igreja, já congreguei em igreja que acontecia o seguinte: o pregador, né, ele acabava se empolgando no momento ali da pregação e destacando pecados que não poderiam acontecer na igreja, e ele acabava falando: não façam como a minha esposa, assim, no público, assim, né? E ela era obreira, assim, da igreja, né? E a igreja lotada de gente, e é automático os pescoços virando, assim, para a irmã, e ele pregando ali, glória a Deus, aleluia, e não façam como a minha esposa, porque ela faz isso, ela faz aquilo, porque achava que era uma forma de corrigir, mas aí o que acontece? É pior, muito pior, cresce mais. Aquele problema que era pequeno, ele fica gigantesco, gigantesco. Quantas vezes a gente não via casais depois do culto, o marido quilômetros de distância, a mulher atrás, né? Então, assim, porque coisas aconteceram ali, no momento do culto. Então, assim, falta mesmo de ler a carta. Por isso que Paulo escrevia a carta, porque isso acontecia com frequência no culto. Provavelmente alguém falava: Paulo, por favor, manda algumas instruções aqui, porque está difícil. Os maridos não estão respeitando as mulheres não estão respeitando os maridos, porque na igreja de Corinto as mulheres usavam o culto para falar: e você que não faz isso também? E você que não lava e não passa? E assim ficava no culto, no momento do culto. Então, por isso as instruções. E olha que interessante, são instruções que se aplicam para nós e vão se aplicar até a volta de Cristo. E aí, aqui a palavra está falando corrigir em amor, porque o objetivo da repreensão, quando a mulher repreende, o objetivo da repreensão é trazer o marido de volta para perto de Deus. Então, se ele deu uma escapada, uma derrapada, o objetivo da repreensão é trazer o marido de volta para a presença de Deus. Então, até alguns estudos, as pessoas comentando alguns comentários bíblicos, nós podemos usar a Bíblia para falar, por exemplo: não fale assim comigo. A sua ira, ela só vai transformar a situação. Usar a própria Bíblia, a mulher cristã ela pode usar a própria Bíblia para trazer o marido para a realidade, para puxar o marido para a realidade. Olha, você anda muito irado. Olha, você anda muito soberbo. Olha, você... E o marido também. Olha, você está muito gananciosa. Olha, você está muito relaxa na casa. Você não está sendo boa cuidadora do lar, como diz lá em Tito. Sem agressão. Você traz essa pessoa que é crente, que já ouviu a palavra, para a realidade. Olha, você usou palavras muito rudes. Olha, você está usando palavras torpes para corrigir os filhos. Olha, quando você fica nervoso, você acaba falando palavrão. Eu já presenciei, não fica bem. Usando sempre a palavra para trazer essa pessoa para a realidade. Porque, como já falamos aqui, às vezes a pessoa, ela esquece da realidade. Tanto o homem quanto a mulher. Tem mulher também que vê o marido errando. E por vingança... ela sabe ali, ela poderia dar uma luz, ela poderia dar uma opinião que mudaria a situação, mas ela pensa: deixa quebrar a cara. Deixa. Deus, Ele não te colocou para ser assim. Embora, se essa é uma reação de vingança de um ato antigo dele, Deus não aprova. Deus não aprova. Deus nos colocou para ser auxiliadora, mesmo que isso seja difícil. Mesmo que seja em dias que ele não mereça. Que ele não mereça. Mas Deus te colocou para isso. Para passar por cima de tudo isso e ainda assim falar: escolhe o plano B. Se mesmo assim não der certo, aí realmente é a responsabilidade dele com Deus. Como repreender um marido que não é crente? Não adianta falar assim. Lá em Tito capítulo 2 versículo 3 está falando assim. Não adianta. 1 Coríntios capítulo 11. Não adianta. Para a repreensão dos maridos não crentes, a
melhor coisa a se fazer é tocar na consciência. Porque a consciência ele tem do que é certo, do que é errado, do que é moral e do que é ético. Ele não vai acreditar na Bíblia, ele vai acreditar no que é ético e no que é moral. Então, é ético mentir? Não. É ético xingar? Não. Então, na verdade, nesse momento, a mulher cristã que está com o marido descrente, ela tem que usar de sabedoria para tocar na consciência dele, como homem, como cidadão, como pessoa. Entenderam? Não adianta usar a Bíblia, você vai conseguir usar a oração. Agora, e se o marido for crente e mesmo assim ele não se arrepender de pecados que ele faz? Que pecados podem ser esses? A gente poderia ficar aqui tempos e tempos falando de pecados, tanto do homem quanto da mulher, mas vamos citar alguns. Vai. O marido ele enfrenta um pecado de adultério. A mulher sabe, já chamou, já conversou, já mostrou a palavra, já se dispôs a perdoar, mas ele não mudou. Ou o marido sofre de preguiça crônica, né? Preguiçoso demais. Ela já chamou, já me fala, olha, tá faltando as coisas aqui em casa. Olha, não é legal, da meio-dia você está deitado. Olha, não é legal, você não se esforça, você não manda currículo, você não pede, você não procura. Segundo a Bíblia, você é o provedor. Se ela fez isso, olha, você é glutão, você está comendo demais. São pecados. Olha, você está muito fofoqueiro. Você comprou e não pagou, você está caloteiro. São pecados. Olha, eu peguei cenas pornográficas no seu celular, você está vendo pornografia. Depois que ela traz para a Bíblia, depois que ela conversa, repreende em amor, presta atenção, em amor, mais uma vez, e não aconteceu nada, aí a gente vai para Mateus, capítulo 18, que é o que a gente deve fazer. Que diz assim, versículo 16. Olha só, vou ler devagar. Mas, eu vou ler do começo. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Então aqui não está falando que é mulher ou homem. Então, se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Aí entra a nossa parte. Mas, se essa pessoa não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como cobrador de impostos. Então, se depois de fazer tudo, apresentar, conversar, dialogar, não mudou, a Bíblia fala, traga testemunhas. E ainda assim, recebendo o conselho dessas testemunhas, não mudou, aí entre o pastor. Para receber essas demandas, para conciliar essas demandas, para colocar esse homem no eixo, esse marido no eixo, ou essa mulher no eixo. Então, só que Deus ele fala primeiro para a gente tentar resolver isso de forma particular. A gente volta naquele que a gente leu, né? Para as mulheres cristãs com maridos cristãos, a palavra de Deus, ela é escudo. Ela é realmente uma forma de combater maus tratos, pecados. Isso eu estou falando de crente com crente. Tá? Julgo desigual já muda toda a situação, que é o que nós falamos aqui. Nós temos que atingir a consciência da pessoa. Como é que fala? O brio da pessoa. Né? Se a pessoa ainda tiver brio, aí tem que falar com o brio da pessoa. Mas quando nós estamos falando de crente com crente, então se resolve, tem que se resolver, espera se resolver com o Evangelho. Quando a gente abre ali em 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ver também que o apóstolo Pedro, ele resolveu aconselhar.
sobre maridos. E eu vou ler para não tomar tempo. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a sua conduta é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza deve estar no seu coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Eu falei Paulo, mas foi Pedro que disse. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e eu chamava de meu Senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Então aqui Pedro está falando assim, assim como você, ela também vai receber a salvação. Não tem distinção porque ela é mulher, ela também vai receber. Submissão, a gente viu que não é servilismo, mas é um servir feliz, contente, debaixo da liderança do marido. Mas aqui Pedro está falando que o marido tem grande participação nessa questão de submissão. Muitos maridos, eles reclamam de falta de submissão. Eles reclamam dizendo que a mulher é rebelde, que tem a cerviz dura, que não entende, que fala que a pessoa é cabeça dura mesmo. Só que a submissão, ela não acontece de forma forçada. A submissão, ela é voluntária. Nós estamos aqui servindo a Cristo voluntariamente. A igreja serve a Cristo voluntariamente. Por que a igreja serve a Cristo voluntariamente? Por quê? Porque a igreja entende o quê? O amor que é depositado nela por Cristo. Não é verdade? Deus amou o mundo, que deu seu Filho para salvar a humanidade. Não foi assim? Então esse amor que Deus deu e depositou na igreja é o mesmo amor que o marido deve depositar na esposa, para que essa ação de submissão não seja um fardo, não seja algo penoso, não seja algo difícil, mas que seja algo prazeroso, porque ela vai entender que ela está sendo amada, ela está sendo respeitada, ela está sendo valorizada. E se esse papel do marido de amar a esposa com excelência, como Cristo amou a igreja, que reconhecer que ela é o sexo mais fraco, não em questões de responsabilidade, mas porque Deus fez assim, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva, se ele entender como ele participa disso, a submissão vai ser uma consequência, porque ele já plantou o amor ali, vai ser voluntário, não vai ser uma coisa forçada. Tem marido que fala assim, você tem que se submeter, aqui quem manda sou eu. Ele já errou, ele também está errado, porque ele também não colocou ali o amor dele. Ele está disposto a dar vida pela esposa? Ele está disposto a colocar as necessidades dele acima das dele e colocar ali para a esposa? Esse é o amor de sacrifício que Deus pede. E se esse papel não for cumprido, a submissão vai ser um fardo. Vou lá, meu marido está chamando. Vou fazer, meu marido mandou. Vai ser um fardo, sempre pesado, sabe, difícil de carregar. Sabe aquele crente que vai na igreja também, parecendo um fardo? Ele não entendeu o amor de Deus. Ele não entendeu que servir pode ser leve, que obedecer pode ser bom. E muitas mulheres reclamam, meu marido não é líder. Não adianta, se eu não fazer as coisas, se eu não fizer as coisas em casa, nada acontece. Se eu não disser a palavra final, nada acontece. Ela começa a pegar as coisas para ela. O que o marido faz? Ele não tem espaço para liderar. Então, um conselho que Deus dá hoje: deixe o marido ser líder, deixe ele mandar, deixe ele tomar decisão, porque é para o nosso bem, é para o nosso descanso.
ganhar o esposo sem palavra, para finalizar. Mesmo num lar incrédulo, a mulher que serve a Deus, ela continua submissa. Por incrível que pareça, isso não se desfaz. Não importa se o marido ele é crente ou não crente, a mulher continua sendo ali submissa. Com seu proceder piedoso, diz a Bíblia, Pedro está falando aqui, com seu proceder piedoso, gentil, sem abrir a boca, ela faz o papel de evangelização na vida do marido, ainda que isso leve anos. É a melhor maneira de influenciar. É a melhor maneira de influenciar sendo um bom proceder piedoso. Já vi situações de mulheres assim que foram muito injustiçadas nos seus lares por maridos incrédulos, mas elas nunca negaram a responsabilidade cristã que Deus primeiramente deu a elas. Eu estou pregando isso aqui, mas eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo, nossa, ela fala isso porque ela não é casada, deixa ela a hora que ela casar. Isso não vai mudar, porque a Bíblia não muda. Eu casando, você casando, não vai mudar, ela vai permanecer nessa situação, nessa regra. Funciona assim. Não precisa alguém ter experiência de lar, de vivência, de casados, para ler isso aqui e falar isso aqui. Talvez trocar experiências eu não possa fazer, mas não vai mudar muito. A palavra não vai mudar, ela vai ser a mesma. Então, as atitudes silenciosas, por mais difíceis que sejam, elas vão complementando aquilo que a sua palavra não pode alcançar. Então, atitudes silenciosas de perdão, atitudes silenciosas de hospitalidade. Já acompanhei casos de mulheres que, mesmo sendo humilhadas, elas continuavam ali num estado de submissão, mas assim, fazendo com alegria, porque para ela não estava fazendo para o marido, ela estava fazendo para o Senhor. Então isso dava força para elas passarem por aquela situação. E essas mulheres foram muitas vezes aconselhadas por mulheres dentro da igreja. Eu presenciei que chegavam para essas mulheres cristãs que estavam fazendo assim, outras mulheres cristãs falando assim: se fosse comigo, não ia ter roupa lavada não. Se fosse comigo, eu não ia mais cozinhar não. Crentes falando assim: se fosse comigo, já punha para fora. Nem sequer lutava pelo casamento. Então, não estou dizendo que é fácil. Talvez nós agíssemos assim também. Só quem vive a situação passa por essa situação de humilhação, de traição, de mentira, de ter que se submeter de repente a maridos que são realmente torpes. Não dá para imaginar o que essas mulheres sofrem. Não dá para imaginar, não dá para simplesmente abrir a Bíblia aqui e falar, você tem que fazer aqui. Por isso que é uma sessão de conselhos aqui. É uma série de conselhos onde nós estamos pegando da Bíblia alguns conselhos para aplicar na nossa vida. Em nenhum momento está sendo fácil, nem de pregar e nem de ouvir. É ou não é? Não é fácil. A doutrina do Senhor, ela é assim, ela desce amarga, né? Ela chega amarga assim na boca, né? Ela confronta. A gente se mexe na cadeira, a gente coça o nariz, a gente fica lembrando de coisas, né? Mas será que é assim mesmo? Se eu comprar um outro comentarista bíblico, será que ele vai dizer a mesma coisa? Pode procurar, pode ler, procura. Você vai ver, não tem outro jeito. E aí a Bíblia diz que aos poucos esse marido, ele vai ser convencido. Se ele não for convencido ao Evangelho, pelo menos ele vai ficar melhor em casa. Ele vai ser melhor em casa. Aos poucos ele vai ser convencido pelo bom trato, pelo bom comportamento. Ah, mas e o abuso de poder? Autoridade. Eu tenho que ficar debaixo disso? Aí muda a história. O abuso de poder, ele não é bem visto na Bíblia, né?
senta aí porque eu sou seu marido, faça isso porque eu sou seu marido, vamos ter relações assim porque eu sou seu marido, vai assistir comigo porque eu sou seu marido. Ameaças de violência física, verbal, a Bíblia não apoia isso. Então, se tem alguém aqui vivendo isso, a Bíblia não apoia esse tipo de sofrimento. Tem mulher que fala assim: não, eu vou sofrer até o fim. Está sofrendo à toa, está passando perigo à toa. Nesse momento, a voz de Deus é: saia da sua zona de perigo, que você está sofrendo, que você está sendo martirizada, ameaçada de morte. Casos de violência não são apoiados pela Bíblia. Você não está sendo submissa nesse momento, você está sofrendo e deve ser denunciado. Não tem outra forma, deve ser denunciado. Caso de violência, qualquer tipo, você deve denunciar, porque é tolice sofrer junto com alguém que te ameaça todos os dias, que puxa seu cabelo, que bate em você. Não é bíblico, não é disso que eu estou falando, isso não é submissão, e eu quero deixar isso bem claro. Denuncie e permanece com a pessoa? Denuncie. Se for um risco permanecer com a pessoa, ela tem que sair de casa até que as coisas se amenizem. Agora, o divórcio é outro assunto. É outro assunto. Mas ficar ali na zona de perigo, apanhando e sofrendo a ponto de quase morrer, não é bíblico. Não é o que Deus quer. Mas também isso não dá legalidade para nenhuma na relação. Nenhuma. A morte. Nenhuma. Nada justifica o divórcio, mas também nada justifica a violência física. Não estamos falando aqui de diferença de gênios. A gente não se dá bem. Não é nada disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de mulheres que apanham, que vão marcadas para o trabalho. É disso que eu estou falando. Para essas mulheres, elas precisam denunciar. É isso que se espera, né, dessas mulheres, porque o que elas estão passando ali não é submissão. E se estiver passando isso, sendo um marido crente, tem que trazer ao conhecimento do pastor, denunciar imediatamente, trazer ao conhecimento do pastor, contar os casos que têm acontecido, e aí cabe ao pastor aconselhar e dar o direcionamento correto. Mas viver debaixo disso, não se engane, não é submissão. Nós falamos aqui que submissão é um ato de amor para quem recebe o amor, porque é assim que Cristo trata a igreja. Ficou claro, irmãos? Isso é submissão. Então, para você ter uma mulher submissa, primeiro tem que amar, primeiro tem que respeitar, e a mulher, a mesma coisa para o marido. Resumo: é fácil isso? Não é fácil. A gente só consegue isso com o Espírito Santo de Deus. Não tem como conseguir isso sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem. Vai cansar. Vai chegar uma hora que vai falar: não aguento mais essa vida de casado. Por quê? Porque é com o Espírito Santo de Deus que tudo é possível. É com o Espírito Santo de Deus que você consegue tolerar, perdoar, engolir seco. É só com o Espírito Santo de Deus. A nossa carne voa no pescoço, faz justiça, né? Deixa que eu resolvo, deixa que eu respondo, deixa que eu faço. Você é lerdo, você é lerda. E aí começa o quê? Várias palavras agressivas que não eram necessárias, e começa tudo ir de ladeira abaixo. Então, o aconselhamento do Senhor nessa noite, e voltando na terça-feira passada, além de que hoje nós abrimos só para mulheres, mas no resumo, todos são submissos, certo? Nós temos que ser submissos uns aos outros, reconhecendo o outro sempre como superior a nós. E isso não é tarefa fácil, jamais. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Vamos nos focar em pé. É muito bom, né? Ouvimos as instruções de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos pessoas nessa situação, né? E, particularmente falando, só de olhar a gente nota que essas pessoas não têm vida própria. Um aspecto de abatimento. É uma luta.
não no Espírito Santo, como a Carol falou, né? Estava lembrando aqui do caso da minha cunhada Regina, a irmã da Rosânia, né? Ela perdeu um filho assassinado e ela teve a oportunidade de estar cara a cara com essa pessoa. Perdoa ele. E não fica o tempo todo falando, jogando na cara, não, foi ele tem que morrer, ele tem que estar preso. Perdoa. Pela nossa condição humana a gente consegue fazer isso? Nunca na vida, não. Nunca. Tem um dito aí que o pessoal usa também, que eu acho que funciona às vezes, viu, Carol? Que às vezes é melhor a gente ter paz do que ter razão, né? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Sábado agora é o culto com o departamento feminino, amém? Um culto festivo. Louvado seja Deus, eu acredito que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E que possamos estar aí intercedendo, né? Orando, se possível consagrando também as nossas vidas para que haja salvação, né? Aleluia. Eu não canso de dizer, um louvor bacana alegra o nosso coração, uma palavra bem ministrada alegra o nosso coração, mas o que alegra o coração de Deus são almas se rendendo aos pés do Senhor, amém? Sendo convencidas pelo Espírito Santo na sua condição de pecador e vendo, sentindo a necessidade de se achegar até a Deus, né? Para ter os seus pecados perdoados e seguir essa carreira que lhe foi proposta, assim como nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos, levante sua mão. Vamos estar levantando um clamor a favor desse culto festivo em nome de Jesus. Logo após estaremos encerrando e indo para os nossos lares. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento nós queremos te louvar, Pai, te agradecer desde já, Senhor, por este estudo esclarecedor que fala muito aos nossos corações, ó Pai. Meu Deus, que possamos todos os dias, por intermédio da Tua Palavra, sermos pessoas melhores, maridos melhores, pessoas melhores, esposas melhores, filhos melhores, profissionais melhores, pais melhores, Pai, porque o Senhor deixou à nossa disposição essa riqueza que é a Tua Palavra, que nos instrui, nos orienta, amado Deus, nos ensina a absorver essas verdades, Pai, que faz toda a diferença na nossa vida e principalmente no meio familiar, Pai. Meu Deus, nós louvamos ao Senhor por este culto, Pai, que acontecerá sábado a partir das 19 horas, Pai. O Senhor há de usar o departamento feminino para criar um grande avivamento neste lugar, Pai, para que a Tua Palavra ela venha e surta o efeito pelo qual ela vai ser designada, que haja conversão de almas, que vidas se rendam, que haja cura, que haja manifestação pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Isso é o que nós esperamos como igreja do Senhor na face da terra. Meu Deus, eu te peço nesta hora, pega, Pai querido, a cada vida, Pai, que se encontra esse pequeno rebanho que hoje aqui veio, sairão daqui um pouco mais instruídos na Tua verdade, levam-nos em segurança de volta para os seus lares, Pai, e conceda uma noite abençoadíssima, é o desejo do nosso coração nesta hora. Muito obrigado por tudo, Senhor, para a glória do Teu nome santo. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos aqueles que creem digam amém. Jesus, aplauda o Senhor, vão em paz, e tudo está encerrado em nome de Jesus.